todo mundo me vendo? Ah, né? Pronto, agora foi. Demorou, mas foi. Agora foi. Agora foi. Peraí. Eu fui para carregar. Foi. Pronto, agora foi. Demorou, mas foi. Ah, essas coisas de internet, fico até nervosa. Começa a suar. Ah, meu Deus, coisa tensa. Mas agora deu certo. Cris está querendo entrar. Espero que não dê problema hoje com a gravação também, né? Tem sempre um problema, mas vai dar tudo certo. Vamos lá, queridos. Boa tarde para todo mundo. Desculpa aí o problema técnico. Gabriel, muito obrigada, Gabriel. Me ajudou a resolver. Não sei o que estava acontecendo. Certamente eu que estava fazendo alguma coisa errada. Sei lá. Mas agora foi. Tá todo mundo me vendo, todo mundo me ouvindo. Isso é que importa. Boa tarde para todo mundo. Ai, tô morrendo de calor. A gente hoje vai concluir o nosso estudo sobre a improbidade administrativa. Muita coisa boa a gente falou na semana passada, na aula da semana passada. Boa tarde, Lívia. Aula da semana passada, que a gente contou até com a participação da Jo. Ela veio engrandecer a nossa aula. E aí a gente acaba a parte teórica hoje, que não falta muita coisa para a gente falar. E eu proponho que na semana que vem a gente faça uma aula. Não tem um chat aqui, gente? Ah, tem. Cadê o chat? Chat aqui. Aqui. Eu queria saber o que vocês acham de, na semana que vem, tá tudo no... Você já é inscrita no nosso canal do YouTube, Lívia? Então, tá tudo lá. Mas se você quiser, eu te mando o link da minha aula da semana passada, que foi a primeira aula. Eu te mando. Só que na semana passada a gente tive um problema técnico, eu não sei o que aconteceu. A aula, eu te mando. A aula gravou só o áudio, ficou sem imagem. Não sei qual foi o babado que aconteceu ali. Eu acho que eu não, professora, eu acho que eu não participei da aula passada também, não. Aí manda para mim também esse link. Quem é que tá falando? Por favor. Flávia. Oi, Flavinha. Claro, mando. Só que Tá assim, bom. na aula passada, esse Google Meet aqui, ele só permite que a gente grave meia hora. Então, foram 2 vídeos de meia hora, quase 1 hora cada um, 40 minutos cada um. Só que ficou sem imagem, ficou só o áudio, tá? Não sei qual foi o babado que aconteceu na semana passada, mas aconteceu isso. Mas eu mando para vocês, pode deixar, mando para Flavinha e mando para Lívia, pode deixar. E aí eu queria ver se vocês topam de na semana que vem, como a gente vai acabar a parte teórica hoje, de na semana que vem a gente fazer só exercícios sobre improbidade administrativa e eu vou pegar só exercícios do ano passado, né? Porque eu só vou pegar os exercícios que já alcançam as alterações da lei. O que vocês acham? Todo mundo topa de semana que vem a gente fazer uma aula só de exercícios? Já que a parte teórica a gente vai encerrar hoje? Fala comigo aí. Todo mundo topa? Todo mundo topa? Beleza? Ótimo. Vamos marcar logo então a nossa aula? Olha, na semana que vem eu posso estar com vocês ou quarta ou quinta de tarde. Ou quarta dia 8
ou quinta, dia 9 de tarde? O que vocês preferem? O que vocês estão fazendo? Tem uma mensagem aqui do grupo da mentoria, deixa eu ver o que é. Para mim, tranquilo, qualquer um desses 2 dias. Quarta ou quinta. À tarde, que horas? 2 horas? 2 horas. 3? Aí, Tá. assim quebra. 2 horas. Talvez seja melhor na quarta, porque quarta eu tô de manhã em Madureira e à noite também. Mas quinta eu tô de manhã gravando até meio-dia. E à noite eu tô em Niterói. Então pode ser que fique mais apertado. Pode ser na quarta, então, dia 8? Pode ser? Sim, sim. Eu não vou responder em áudio porque eu tô no celular hoje, não tô no computador. Tá. Então deixa eu marcar aqui. Peraí. Mentoria. Dia quarta-feira, dia 8, 14 horas. Beleza. Vamos lá então, queridos. Vamos concluir então semana que vem. Deixa eu até anotar aqui para não. Exercícios. Lia. Vamos lá então. Dito isso, vamos começar a falar. Eu só peço que vocês me lembrem. Eu falei tanta coisa na semana passada que eu não sei aonde exatamente eu parei. Eu cheguei a falar para vocês do sujeito ativo, eu falei da parte introdutória, da improbidade, da. Peraí, gente, estou mandando mensagem, não estou podendo atender agora. Vamos lá. O pessoal que está aqui, estava na aula passada, me dá uma ajuda. Na aula passada eu falei toda a parte introdutória, eu me lembro que eu falei que não existe mais a modalidade culposa, só existe a modalidade dolosa, expliquei o conceito de dolo, falei tudo isso, mas eu não lembro se eu falei pontualmente quem pode ser agente passivo e quem pode ser o agente ativo do ato de improbidade. Eu acho que essa parte eu não falei não, né? Faltou Eu falar. acho que parou em atos de improbidade. Então essa parte toda eu já falei, Gabi? Já falei tudo? Olha, Me lembro. peraí. Peculato, particular, princípio da Da fragmentalidade. fragmentariedade, tá. Mas eu não falei quem pode praticar improbidade e quem pode sofrer improbidade. Não. Não, beleza. Então, beleza. Então a gente parte daí. Valeu pela ajuda. Olha só. De acordo com a nova redação, né, da Lei de Improbidade Administrativa, que a gente sabe que sofreu alteração sensível pela 14.230 de 2021, até essa data aí, a redação antiga da Lei de Improbidade trazia uma dúvida acerca da possibilidade de os agentes políticos responderem por improbidade administrativa. Essa dúvida, esse questionamento, ele já não existe mais, tendo em vista a alteração que a lei de improbidade sofreu. Vamos entender agora como é que funciona. Quem pode ser o sujeito ativo do ato de improbidade administrativa? E aí eu pergunto para você automaticamente, quando eu falo em sujeito ativo do ato de improbidade administrativa, eu te pergunto, ele vai ser autor ou réu na ação judicial de improbidade administrativa? Ele vai ser o réu. Oi, Rose. Tudo bem? Oi, Marcele. Tudo bem? Ele vai ser... Tudo bem?
O sujeito ativo, olha só, sujeito ativo é quem pratica a conduta, não é isso? E aí a gente já sabe que conduta pode ser uma ação ou uma omissão. Não necessariamente, diz a doutrina, conduta se resume a uma postura positiva. Está errado. Conduta, a palavra conduta, a ideia conduta, ela traz em si a possibilidade de uma postura positiva, uma conduta por ação, ou uma postura negativa, uma conduta por omissão. Só que não é assim que vai cair na sua prova, né? Porque conduta por ação é um termo que, obviamente, vai ficar muito claro do que se trata. Como é que vai aparecer na sua prova? Uma conduta comissiva, tá? Conduta comissiva é aquela que é praticada por uma ação, uma atividade, um fazer do agente público, tá? Então, a lei de improbidade administrativa, ela admite que os atos de improbidade administrativa sejam praticados por ação ou por omissão, tá? O único que não admite omissão é o artigo 9º, mas o artigo 10 e o artigo 11 admitem a possibilidade da conduta por ação ou por uma omissão, tá certo? Quando a gente fala que é uma conduta por ação, a gente está falando que é uma conduta comissiva, beleza? Conduta comissiva é aquela que vai acontecer por ação. Então, quem é o sujeito ativo do ato de improbidade administrativa? Quem pode praticar a conduta descrita no verbo núcleo? Quem pode praticar a conduta é aquela pessoa que, se praticar a conduta... Boa tarde, Carol. Se praticar a conduta, vai aparecer como sujeito passivo, réu, que é a pessoa em face de quem a demanda é proposta. Vai aparecer como sujeito passivo na ação judicial que quer apurar a prática do ato de improbidade administrativa. Porque o sujeito ativo, quem vai ser o autor da ação de improbidade, quem vai aparecer no polo ativo desta relação processual é o Ministério Público, na tutela coletiva. E a pessoa em face de quem a demanda é proposta, que é o réu, é exatamente a pessoa que praticou a conduta, que praticou o ato de improbidade administrativa. Estou acostumada com Carol Laviana, apareceu Carolina Coutinho, falei, quem é? Aí depois que eu vi que é a Carol, tá com outro sobrenome. Né? Então, quem pratica a conduta de improbidade, que pode ser por ação ou por omissão, vai aparecer no polo passivo da relação processual, porque vai ser o réu da ação de improbidade. É a pessoa em face de quem a ação é proposta. Quem é o autor, não da conduta, mas da ação de improbidade administrativa? É o Ministério Público, na tutela coletiva. Ele é o titular da ação civil pública, que é o meio para apurar a prática do ato de improbidade administrativa. Então, olha só, autor da conduta de improbidade não se confunde com o conceito de autor da demanda judicial, da demanda de caráter processual. São autores diferentes, porque o autor da conduta vai aparecer como réu na ação de improbidade. E o autor da ação é o Estado, né? O autor da ação é o Ministério Público, que quer apurar a prática do ato de improbidade administrativa. Ok? Quem é o sujeito ativo do ato de improbidade administrativa? Qualquer agente público. Qualquer agente público que vem definido no artigo 2º da Lei de Improbidade. Agente público é qualquer pessoa que executa, ainda que transitoriamente, com ou sem remuneração, uma função pública em qualquer dos 3 poderes. Então, pode ser uma função
legiferante, pode ser uma função administrativa e pode ser uma função jurisdicional. Não importa qualquer agente público, o que te coloca na condição de agente não é você ter feito um concurso público. Não é isso. O conceito de agente público é muito mais amplo. O que te coloca na condição de agente público não é você ter uma relação funcional com o Estado. Não é nada disso. O que te coloca na condição de agente público não é você estabelecer uma relação permanente ou transitória, remunerada ou gratuita. Nada disso. Independente de você ter uma relação transitória ou permanente, independente de você ser remunerado ou não, independente de qualquer coisa, o que te coloca na condição de agente público é o desempenho de uma função pública, tá certo? Agora, de acordo com a atual redação da Lei de Improbidade, não resta dúvidas. Dúvida que existia até 2021 não existe mais. Os agentes políticos estão englobados na possibilidade do alcance da Lei de Improbidade Administrativa. Os agentes políticos também vão responder nos moldes da Lei de Improbidade Administrativa. Não há mais nenhuma dúvida com relação a isso. Olha o artigo 2º, olha a redação do artigo 2º. Para os efeitos desta lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta lei, o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Olha o que a lei está falando. O que te coloca na condição de agente público? É desempenhar de forma transitória ou permanente, gratuito ou remunerado, uma função pública. Agente público, vou botar no chat aqui. Agente público é Agente público é gênero de que suporta 3 espécies. Primeira espécie de agente público é o chamado agente político. O agente político, por sua vez, tem 4 subespécies. Primeiro, são os detentores de mandato eletivo. São os políticos propriamente ditos, né? Os eleitos pelo povo para o exercício de um mandato eletivo. Segunda espécie são as pessoas que ocupam os altos escalões do governo, que não são eleitos pelo povo, que não fazem concurso, mas são considerados agente político. Estão surfando na onda do cara que foi eleito pelo povo. Quem são eles? Quem ocupa os altos escalões do governo: ministro de Estado, secretário de governo, assessor parlamentar, diretor de agência reguladora e diretor de agência reguladora e presidente das estatais. Tá? Esses são agentes políticos também. Terceira espécie de agente político: membros do Ministério Público, membros da magistratura e membros do Tribunal de Contas.
Lembrando que temos Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas do município, só onde houver, só existe Rio e São Paulo, porque os dois foram criados antes da Constituição. E, por último, a última espécie de agente político são as pessoas que exercem função diplomática, né? Então, aqui entram diplomata, embaixador, cônsul e adido cultural. Esses são os agentes políticos trazidos. Deixa eu prender meu cabelo com esse lápis aqui. Trazidos aqui pela jurisprudência do nosso Supremo Tribunal Federal, tá? Segunda espécie de agente público são os particulares em colaboração ou agente colaborador. Primeira espécie de agente público são os agentes políticos, já acabei de colocar quem são. Segunda espécie de agente público são os particulares em colaboração, ou agente colaborador. São as pessoas que são convocadas pela administração e vão desempenhar uma função transitória e não remunerada. Primeira subespécie, agente honorífico. Oi, Carlinha. Agente honorífico. São convocados pela administração e não recebem nada. São convocados, vão exercer uma função transitória, efêmera e não remunerada. Beleza? Segunda espécie de particular em colaboração. Agente credenciado. Agente credenciado é aquela pessoa escolhida pelo governo brasileiro que vai representar o governo brasileiro, vai representar o Estado em algum evento de natureza internacional, tá? Em algum evento internacional. Esse é o agente credenciado. E, por último, nós temos os agentes delegados ou delegatários. Agente delegado ou delegatário, deixa eu botar aqui para vocês. Agente delegado ou delegatário, até a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 88, ainda tinha aquela cultura, né? Não sei se você já escutou falar nesse termo. Ah, porque o fulano era dono do cartório. Já deve ter ouvido falar isso, né? Ah, porque a família do fulano era dona de cartório. E aí passava de pai para filho, não sei o quê. Realmente, gente, toda razão. Até 88 era assim mesmo, tá? Até que o Constituinte lá de 88 percebeu que essa pessoa aí, ela tem a denominada fé pública. Quando a gente fala que ela tem a denominada fé pública, ela faz as vezes do Estado nessa atividade. Ela certifica e dá fé acerca da veracidade dos registros em cartório, ofício de notas e registro civil de pessoas naturais, tá? Nesse caso, de 88 para cá, obviamente que tem que ser feito através da realização e aprovação em um concurso público de provas ou provas e títulos, concurso para tabelião ou concurso para notário. Tá certo? Esses são os agentes, os particulares em colaboração. E a terceira espécie de agente público são os servidores públicos ou
agente administrativo ou agente estatal, né? O servidor é aquela pessoa que, como regra, ingressa no quadro funcional da administração pública direta ou indireta, justamente porque se submeteu ao concurso público de provas ou provas e títulos. Porque ingressou através de concurso público de provas ou provas e títulos, tá? Regra, porque tem exceção. Quem são considerados servidores públicos? Primeiro, servidor efetivo. Segundo, servidor seletista. Terceiro, servidor comissionado. E 4, temporário. Esses são os servidores públicos. Os dois primeiros representam a regra das pessoas que ingressaram no serviço público através de concurso público de provas ou provas e títulos, em respeito aos princípios da moralidade e da impessoalidade. Quem é o servidor efetivo? Servidor efetivo é aquele que é titular de cargo efetivo, isto é aquele que faz concurso e passa para alguma pessoa jurídica de direito público, ou seja, toda a administração direta, União, estados, municípios e o Distrito Federal, bem como a indireta, autarquias, fundações públicas, empresa pública e sociedade de economia mista. Então, toda a administração direta, autarquias e fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público. Se são pessoas jurídicas de direito público, o regime dos servidores é o regime estatutário. O que significa dizer que o sujeito aprovado em concurso público para pessoa jurídica de direito público, esta pessoa passa a ser titular de um núcleo de atribuição, dentro do qual ela vai desempenhar a função dela. Esse núcleo de atribuição chama-se cargo público. Que tipo de cargo especificamente é o seu? Tá? Qual é o tipo de cargo que tem o servidor efetivo? Ele é titular de cargo efetivo. Dá para carregar aqui já. Peraí. Peraí. Pronto. Então, olha só. Eu estou me fazendo clara? Peraí. Peraí. Vou fazer um desenho aqui. Peraí. Não. Estão vendo, gente? Sim ou não? Administração pública, direta e indireta. Vou prender esse cabelo que eu tô morrendo de calor. Pelo amor de Deus.
Peraí. Ó. Pessoa jurídica de direito público. E essas aqui aqui. Seletista, eu já vou te mostrar, peraí. E aqui, estatutário. Tá dando para ver, gente? Então, olha só. A administração pública, ela se divide em administração direta e indireta, né? A direta é formada pelos entes da federação, União, Estados, municípios e o Distrito Federal. E a indireta é formada por quem a direta criou, para auxiliá-la no exercício da função administrativa. Toda a administração direta, as autarquias e as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público e, por conta disso, o regime dos servidores é o regime estatutário. Agora, esses dois aqui, ó, empresa pública e sociedade de economia mista. Exemplo de sociedade de economia mista. Petrobras, Banco do Brasil. Exemplo de empresa pública. Correios. Empresa pública. Correios, BNDES, Caixa Econômica. Essa galera aqui, ó, pessoa jurídica de direito privado. Sendo pessoa jurídica de direito privado, qual é o regime dos servidores? É o regime seletista. Tá certo? Então, na verdade, não importa se você é estatutário, se você é seletista, tá? Todos os agentes públicos, e aí incluem-se, obviamente, os servidores, também poderão responder por ato de improbidade administrativa caso pisem na bola, né? Caso pratiquem uma conduta lá, uma lambança lá, que possa gerar, eventualmente, a sua demissão, dependendo do que você fez, né? Do serviço público. Tá certo? Então, a lei de improbidade, ela deixa muito claro, todos os agentes públicos, já sabemos quem são eles. Além disso, os agentes políticos, engraçado, né, que falando assim, os agentes públicos e os agentes políticos, parece que o agente político não é um agente público, né? Parece que ele está fora do rol dos agentes públicos, na verdade não é nada disso, né? Claro que não, né? Então, todos os agentes públicos, inclusive o agente político, também vai responder por improbidade administrativa. Agora não tem mais dúvida, todos os agentes públicos, inclusive os agentes políticos, vão responder por improbidade, exceto o presidente da República. Presidente da República não é que ele tenha imunidade, não é absolutamente nada disso, nada disso. O presidente da República, ele pode responder por improbidade administrativa? Claro que pode. Claro que pode. Exatamente, Carol. Só que aí
o presidente da República recebeu da Constituição um tratamento diferenciado, porque a Constituição entendeu que não tinha o menor sentido o presidente da República, né, que é a autoridade máxima do Poder Executivo, ser processado e julgado por um juiz de primeiro grau. Faz sentido. Então, quando o presidente da República pratica um ato de improbidade administrativa, em razão do mandato que ele estiver, em razão do mandato que ele ocupa, neste momento, ele responde pelo chamado crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade não é um crime tipo um homicídio, né? Crime de responsabilidade é um ilícito, é uma infração política administrativa. Por que é uma infração política? Porque é um ato de improbidade praticado em razão do exercício do mandato eletivo. Ai, que sede. Nesse caso, a Constituição fala que o presidente da República ele será processado e julgado pelo Senado Federal, desde que a Câmara autorize o julgamento. Portanto, o juiz natural não é o Congresso Nacional. O juiz natural não é a Câmara. O juiz natural é o Senado Federal. Tá certo? Tá? Desde que a Câmara faça o chamado juízo de admissibilidade. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Tranquilo? Outra questão importante aqui é acerca da participação ou também chamada de coautoria, que é o seguinte. Minha água acabou. Vou pegar água. Nesse calor. É o seguinte. Olha que absurdo, isso está sendo muito criticado pela doutrina do direito administrativo, mas, a despeito das críticas à parte, a gente tem que aprender o que dizem os tribunais superiores e o Supremo, e aí não tem jeito, não tem jeito, você tem que acatar a decisão e entender que é isso mesmo. Seguinte, até a alteração que a lei de improbidade sofreu, fato que ocorreu em 2021, o agente público ele poderia praticar o ato de improbidade sozinho ou, o que você acha? Acompanhado. Tudo bem? Ou ele praticava a improbidade sozinho, sem ajuda de ninguém, ou ele conta com a ajuda de alguém. Este alguém, mesmo não sendo servidor, mesmo não sendo agente público, servidor público, mesmo assim, mesmo não sendo, esse particular poderia também ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa na forma da lei. Tá certo? Então, até 2021, o agente público respondia sozinho ou acompanhado de um particular pela prática do ato de improbidade. Até aí tá tudo bem? Ok? Ok para todo mundo? Ok. Acontece que a lei foi modificada. E no que a lei foi alterada, no que a lei é modificada, ela altera essa posição, digamos assim. Não sei se eu posso falar se foi uma posição. Deixa eu procurar uma palavra mais adequada. Não sei. Mas é isso. A posição a posição que a pessoa ocupa na estrutura da administração pública. Trocando em miúdos, resumindo a história. Quem é o sujeito ativo do ato de improbidade administrativa? É o agente público, porque ele pode praticar o ato de improbidade administrativa. Em praticando o ato de improbidade administrativa, ele passa a ser réu
na ação judicial de improbidade administrativa, cujo autor é o titular, é o membro do Ministério Público. É um membro do Ministério Público, através da propositura da denominada ação civil pública. Tá certo? E quem pode figurar no polo passivo dessa relação processual? Quem é essa pessoa que vai figurar no polo passivo dessa relação processual e vai ter a sua conduta verificada junto à administração pública? Junto. Minha voz, estou sem água. Precisava pegar água, gente. Me espera um segundo, que sem água não consigo. Espera aí. Ai, minha gente, sem água não dá para dar aula. Com esse calor, sem água, a gente não consegue nem raciocinar. Então, vamos lá. Sujeito ativo da ação de improbidade é o Ministério Público. Sujeito passivo é o agente público. Já te mostrei todos quem são aí, todos eles. Quem pratica a conduta vai ser o réu. Então, todo agente público, inclusive agente político, não se discute mais isso, vai ser réu em ação de improbidade, exceto o presidente da República, que é detentor de mandato eletivo e, obviamente, é agente político, porque a Constituição traz uma regra própria. Beleza. O agente público, ele pode agir sozinho ou acompanhado de um particular. Pode ser que haja um particular que não é agente público, não é, mas que ajuda, colabora na prática do ato de improbidade. A partir do instante que esse particular ajuda, a partir do instante que esse particular colabora, sabendo o que está fazendo, então essa condição ingressou na esfera de conhecimento desse particular, existe uma norma de extensão por equiparação. Esse particular fica equiparado a agente público para efeitos de responsabilidade. Então, ele vai responder também por improbidade administrativa, mesmo sem ser agente público. Tudo bem? Beleza? Então, ou o agente público responde sozinho, ou o agente público responde acompanhado do particular. O que não era possível até 2020 é o seguinte: não era possível que o particular respondesse sozinho por improbidade. Ele jamais poderia responder sozinho. Ele só poderia responder se estivesse ajudando alguém. Ele só poderia responder se estivesse auxiliando alguém. Só que agora, olha a novidade. Só que agora, se está muito quente aqui no Rio, isso aqui está um inferno. Nossa, aqui está um inferno, simplesmente está um inferno. Agora, cuidado que isso é novidade. De acordo com o artigo 2º, parágrafo único, alterado em 2021, o particular ele pode sozinho, mesmo que não esteja auxiliando um agente público, ele poderá sozinho responder por improbidade a loucuras do legislador. Ele poderá responder sozinho por improbidade administrativa, desde que
tenha celebrado convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Gente, isso daqui é um completo absurdo do legislador. Isso é um absurdo. Isso é uma incongruência. Isso é uma falha legislativa, uma absoluta falta de técnica legislativa. Mas, como está em vigor ainda, como ninguém declarou que essas alterações violavam a Constituição, e enquanto ninguém provocar o judiciário, isso é uma loucura, eu também acho. Isso é uma loucura. Essa nova lei, vamos colocar sob essa perspectiva, essa nova lei de improbidade, ao invés de endurecer, na lei antiga, a PJ não podia responder por improbidade, agora a pessoa jurídica pode. Tá certo? O problema da incongruência dessa lei é que ela não admite mais a modalidade culposa. Então, como é que você vai admitir que uma pessoa jurídica agiu dolosamente? Com consciência e vontade. Porque dolo é consciência e vontade. Como é que uma pessoa jurídica age dolosamente? Me fala. Você consegue visualizar essa hipótese? Você consegue vislumbrar alguma hipótese? Porque eu, sinceramente, não consigo. Entendeu? Ao invés de a nova lei de improbidade vir para piorar a situação, claro, a nova lei de improbidade, vou colocar nessa perspectiva, né? Essas alterações à lei, vamos falar da nova lei de improbidade administrativa, ao invés de ela piorar a situação, combater de forma mais dura a falta de probidade na coisa pública, ela suavizou, ela passa pano. E você sabe qual é a grande passada de pano que a nova lei de improbidade traz? É não admitir mais a modalidade culposa. Entendeu? Porque quando você ainda admitia a modalidade culposa, você, obviamente, aumentava o espectro, o alcance da aplicação da lei de improbidade. Agora, como você só pode responder por improbidade dolosamente, não se admite mais ato de improbidade culposa, isso significa dizer que se você pega o carro da instituição que você trabalha, da PT, você causou um prejuízo ao erário. Você não causou? Mas você só vai responder por improbidade se ficar demonstrado que você agiu dolosamente. É só você falar que não sabia. É só você falar que você agiu com inobservância do dever objetivo de cuidado. Porque culpa é isso, né? É a inobservância do dever objetivo de cuidado. Você não quis causar o dano, mas você também não teve a cautela necessária. Essa falta de cautela causou um dano a você. Quais são as 3 manifestações da culpa? Negligência, imprudência e imperícia. Olha, ninguém repara na minha testa não que eu pintei meu cabelo hoje. Minha mãe que pintou, tá tudo sujo, tá vendo? Tudo manchado, não repara não. Negligência, imprudência e imperícia. Então, agora, a coisa está mais tranquila para o agente público. Olha só, eu tô recebendo uma notificação de que a nossa chamada, a gente já está a 40 minutos. A nossa chamada vai acabar em 10 minutos. Quando acabar, eu faço outro link e mando para vocês. Tá certo? Beleza? É o Google Meet, esse modelo que é gratuito, ele só admite 40 minutos.
Então, a gente vai acabar essa e depois eu faço outro link imediatamente para a gente continuar a nossa aula. Só faz de até 40 minutos. Tá certo? Então, agora, a lei suavizou a situação. Ficou mais fácil, né? Praticar improbidade e você não ser sequer responsabilizado por isso, tendo em vista que você só pode agir dolosamente, você tem que ser agente público, você pode agir sozinho ou acompanhado, e o cara que sequer agente público o cara não é nem agente público, não tem nenhuma relação com o Estado, nem efêmera, ele também vai responder por improbidade administrativa. Assim como pessoa jurídica também vai responder por improbidade administrativa. Crítica essa parte, é isso. Agora, quem é que pode sofrer? Eu joguei fora o papel. Quem é que pode sofrer os efeitos do ato de improbidade administrativa? Quem é que vai sofrer? Quem vai ser o sujeito passivo nos atos de improbidade? Olha o que diz o artigo 5º. O parágrafo 5º do artigo 1º, olha só. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como na administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 6º. Estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, ó que loucura, que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previstos no parágrafo 5º. Olha que loucura! Parágrafo 7º. Independente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, neste caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Beleza. Vamos dissecar isso aqui. Quem vai sofrer os efeitos do ato de improbidade? Quem vai ser a vítima? Vamos colocar assim. Quem vai ser a vítima no ato de improbidade administrativa? Obviamente que o Estado, né? Isso aí ninguém discute. Obviamente que o Estado, a administração pública direta e indireta, todos os entes da federação e todas as entidades da administração indireta, autarquia, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, todo mundo que faça parte do Estado, então vai sofrer os efeitos, os prejuízos, as consequências da prática do ato de improbidade. Mas só essa galera? Não, olha que loucura. Agora, qualquer entidade privada, mesmo que não faça parte do Estado, mesmo que não faça parte da estrutura organizada da administração pública, também vai ser vítima de improbidade, desde que receba dinheiro público, desde que seja bancado de alguma forma pela administração pública, desde que receba a chamada, anota isso, subvenção social. Subvenção social é a grana que o Estado injeta nas entidades privadas que fazem parte do terceiro setor do Estado brasileiro. O Estado brasileiro ele é composto por 3 setores. Primeiro setor é composto pela administração pública direta ou indireta. Joia. Segundo setor é a parceria com a iniciativa privada, também chamado de parceiros com fins lucrativos,
são os concessionários e os permissionários de serviços públicos. Metrô, Supervia, Via Lagos. E o terceiro setor é a parceria com a sociedade civil, também chamado de parceiros sem fins lucrativos. São 3 setores, são 3 sistemas, melhor dizendo, que fazem parte do terceiro setor. Sistema S, Serviço Social Autônomo, SESI, SESC, SENAI. Sistema OS são as organizações sociais, exemplo, Disque Denúncia. E a OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Essas pessoas são entidades privadas, mas que são bancadas pelo Estado. São subvencionadas pelo dinheiro público, são bancadas por dinheiro público. Portanto, mesmo sem fazerem parte da administração pública, o simples fato de receberem dinheiro público, de serem custeadas pelo Estado, faz com que elas agora possam sofrer os atos de improbidade. Faça com que elas possam ser vítimas agora dos atos de improbidade administrativa. Com a seguinte ressalva. Você escutou o que eu li aqui? Com a seguinte ressalva. Limitado ressarcimento de prejuízos, neste caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. O que é isso, Renata? Faço uma OS, uma OCIP, amigos da escola. Quem banca é o Estado. Só que também tem dinheiro ali da iniciativa privada, é óbvio. Se essa entidade agora pode sofrer a prática do ato de improbidade administrativa, o Estado só vai ser ressarcido no exato limite do investimento que ele fez. Então, se 100% é o capital dessa entidade privada, o Estado entrou com 10%, só haverá ressarcimento de 10%. Agora, se o Estado entrou com 90%, escrevamos, se o Estado entrou com 90%, qual vai ser o ressarcimento? 90%. O Estado não entra para perder, não. O Estado vai ser ressarcido não no total do prejuízo que aquela entidade privada suportou. Não no total do prejuízo que aquela entidade sofreu. O ressarcimento pela prática da improbidade vai ser no limite do que foi investido pelo Estado. Vai ser no limite do prejuízo tomado pelo Estado. Vai ser no limite do custeio do Estado. Isso ficou claro? Fala comigo. Isto ficou claro? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, Flavinha. Deixa eu fazer um... Deixa eu pegar um papel e vou... A chamada está dando que vai terminar em 1 minuto. Tá, então olha só. Eu vou encerrar aqui. Vamos encerrar essa e vamos fazer outra. Beleza? Beleza. Beleza. Então vou encerrar aqui.